Boa noite, meus amados irmãos. Que a paz de Cristo esteja em nossos corações. Obrigado pela presença de todos. Vamos mais uma vez aqui meditar sobre a palavra do Senhor. O tema que escolhi para meditarmos é a verdadeira adoração. E para isso nós vamos usar como texto base o Evangelho de João, capítulo 23, João, capítulo 4, versículo 23 e 24, que diz assim a palavra do Senhor: Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vamos orar mais uma vez? Amado Deus, estamos diante da Tua palavra que foi lida. A Tua palavra, ela fala aos nossos corações, nós cremos isso, e por isso todas as vezes que nos reunimos, nós abrimos as Escrituras Sagradas e compartilhamos uma porção da Sua palavra. Em razão disso, ó Pai, pedimos que o Senhor nos ilumine, fale aos nossos corações, nos encoraje, meu Pai, nos dê liberdade de pensamento e de entendimento da Tua vontade. É em nome do Teu Filho Jesus que oramos. Amém. Irmãos, eu separei apenas 2 versículos desse texto para meditarmos sobre a verdade da adoração, mas é importante que paramos também para refletir a realidade desse diálogo que mostra um pouco da conversa de Jesus com a mulher samaritana. Esse diálogo aconteceu no poço de Jacó, como já é de conhecimento dos irmãos, e ali Jesus expressa para aquela mulher, por meio dessas palavras, a verdadeira natureza da adoração, uma vez que o nosso Deus é um Deus transcendente, e por isso essas barreiras culturais e geográficas não fazem sentido na adoração. Considerando que Deus busca um relacionamento íntimo e espiritual, e essa deve ser a nossa intenção. E aqui nessa conversa, nós vemos que Jesus e os seus discípulos estavam em Samaria, eles chegaram em Samaria, e Jesus estava com sede, então ele se dirigiu ao poço, enquanto os seus discípulos saíram para procurar algum lugar para que comprasse alimentos para eles. Então aquela mulher se aproximou também do poço, com o objetivo de retirar água. Então o diálogo, nesse momento, ele se desenvolve. Jesus, na conversa com a mulher, ele se apresenta como a água da vida. E esse é o ponto importante também, mas que nós já conhecemos. E de acordo com esse diálogo, a mulher vai ficando maravilhada ao perceber quem era Jesus. E por entender que Jesus era um profeta, Jesus era um homem de Deus, e já entendendo ali que Jesus era o Messias esperado, aquela mulher, ela faz uma pergunta que talvez tenha incomodado o seu coração por um longo período, né? E a pergunta que aquela mulher faz, cuja resposta está nesses 2 versículos que nós lemos. A mulher queria saber, no final das contas, qual que era o local de adoração. Porque ela, como samaritana, aprendeu dos seus pais que o lugar de adoração era um monte chamado Monte Gerizim, que ficava em Samaria, e nesse monte foi construído um templo para a adoração a Deus. Mas também ela ouvia dos judeus que o lugar de adoração era Jerusalém. Então aquilo de fato incomodava ela.
E ela, entendendo quem Jesus era, percebeu que Jesus era capaz de responder aquela pergunta e de repente fazer com que aquela mulher mudasse de trajetória na sua vida, na sua adoração. Então nós podemos perceber nessa conversa que aquela mulher é uma pessoa que estava preocupada com uma verdadeira adoração. Então encontrou aí em Jesus a oportunidade de ter a resposta da sua pergunta. E a resposta da pergunta são de fato esses 2 versículos que nós lemos. Mas antes de avançarmos para esses, seria importante nós entendermos um pouquinho ainda melhor sobre o contexto dos samaritanos e dos judeus. Eu sei que a história já é conhecida dos irmãos, mas quando nós recordamos, ele vai nos ajudar melhor para aplicarmos nas nossas vidas e entender o propósito aqui desse estudo. Então nós precisamos lembrar que os judeus, incluindo os israelenses, incluindo Samaria, eram um povo só. Mas depois, com o final do reinado de Salomão, esse reino foi dividido em 2, o que nós conhecemos como o reino do norte, que são as 10 tribos, e o reino do sul, cuja capital é Judá. E por conta dessa separação, eles também tiveram destinos ao longo da história diferentes. E em aproximadamente 722 a.C., os israelitas, o reino do norte, foi invadido e dominado e levado pelos assírios. E a grande divergência entre judeus e samaritanos está nesta realidade, em que os israelitas foram levados pelos assírios, e assim aquele povo se misturou e se contaminou. E por conta disso existe um preconceito de Israel para com os samaritanos. Conta a história que os assírios, eles eram um povo que estrategicamente pegava aquelas nações que eles conquistavam e levavam cativos, mas não ficavam apenas na região deles, mas eles espalhavam o povo por todo o império do seu período. Então todos os povos que foram dominados por eles, eles tinham um pouquinho em cada um. Ou seja, vamos supor que tivessem 7 nações ali. Então eles colocavam um pouquinho de judeu em cada nação e levavam outros povos para a terra onde estavam as 10 tribos. E o objetivo disso, naquela realidade de guerra, era exatamente destruir aqueles povos. Porque ali a cultura ela ia se misturar, eles iam ter dificuldades com as línguas, com os deuses. Então, aquele povo acabava perdendo a sua identidade. E isso impossibilitava alguma rebelião. Então, essa é a estratégia de guerra que eles usavam. Misturavam os povos, pegavam os líderes de uma nação, colocavam em outras, com costumes, com culturas, com religião diferente. E assim eles fizeram. Então, lá na região das 10 tribos de Israel, outras pessoas foram inseridas no contexto e conviveram ali. E ali casaram e se deram em casamento. E por essa razão, os samaritanos são chamados de misturados, digamos assim. Não era mais o povo puro. E por isso os judeus gerou essa rixa e esse preconceito entre as duas nações. Israel não. Israel foi levado cativo depois, em aproximadamente 587 a.C., mas Israel foi cativo na Babilônia, Judá, né? Foi cativo na Babilônia, e lá eles tiveram a oportunidade de continuar vivendo em sociedade, mantendo seus costumes, suas religiões, e ali tiveram sinagogas para celebrarem seus cultos a Deus e manter os seus costumes. Então, Judá teve um destino, uma realidade diferente, e nesse ponto mais fácil do que Israel.
Então, podemos dizer que essa diferença era importante. E quando nós pesquisamos hoje ainda nós encontramos na região da Palestina um povo que se chama de samaritano. Os irmãos sabiam disso? Ainda tem entre 800 e 900 pessoas que ainda se chamam de samaritanos. Esses dizem que são o povo puro, porque como existia uma orientação de Deus para que não se misturassem, eles não admitem também essa mistura, tá bom? Isso também já é um dos motivos da divergência. E eles possuem, desde sempre, um lugar de adoração, que é o Monte Gerizim. E esse Monte de Gerizim, ele é descrito na Bíblia como o local de bênção. Nós encontramos isso em Deuteronômio capítulo 11, versículo 29. Que Moisés dá uma orientação ao povo, que quando ele chegasse na terra prometida, que olhasse para o monte e dissesse que é o monte um lugar de bênção. E esse é o argumento que eles usam para ali fazer o seu culto a Deus, que dentro do território deles era o local de bênção. Diferente que os judeus, que é em Jerusalém. E exatamente essa dúvida atormentava o coração e a necessidade de adoração daquela mulher. Era comum entre eles isso. Os samaritanos não reconheciam essa mistura. Eles acreditam que ainda são um povo puro, acreditam que dentro desse povo, dentro desses 800 e 900 pessoas, ainda tem descendentes de Arão, ainda tem sacerdotes, inclusive eles ainda celebram a Páscoa. Tem como escritura sagrada os 5 primeiros livros, né, a Torá judaica, como também é na Bíblia cristã e na Bíblia judaica, né, se assim podemos dizer. Eles têm isso como a escritura sagrada e se apegam de um texto de 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 9, que ele fala sobre remanescentes das tribos de Manassés, Efraim e Levi. E usam isso como argumento para dizer que, mesmo existindo a mistura, ainda Deus preservou uma parte do seu povo que permaneceu puro. E aí, claro, na minha opinião, já começam um pouquinho as viajadas, né? Alguns acreditam que o sacrifício que Abraão ofertou a Deus, o seu filho Isaque, não foi no Monte Moriá, mas foi no Monte Gerizim. Então, enfim, de acordo com a necessidade da religião deles, eles procuraram um local para adoração. E por conta de todas essas coisas, então, existe esse conflito e essa diferença entre esses dois povos. Os judeus dizendo que eles são misturados e eles dizendo que é um povo preservado por Deus para continuar aquilo que deu início no judaísmo. Aí Jesus dá essa resposta, que não é mais lugar, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E é isso mesmo que o Senhor espera. Então, dentro de toda essa realidade e dessa dificuldade que a mulher tinha no seu coração sobre a adoração, ela recebe então essa resposta de Jesus. A primeira parte da resposta eu coloquei aqui como tópico 1, como adoração em espírito. Deus é espírito e isso significa que os seus verdadeiros adoradores não estão presos a nenhuma representação física. É isso que Jesus estava respondendo para ela. Porque ela estava preocupada com o local. Não, vamos lá. Os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito. E nós, como seres humanos, somos seres dotados de espírito. Nós vemos isso em Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2. Inclusive, quando o homem foi formado, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, que diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, exatamente porque o homem também possui espiritualidade, possui espírito. Ele é diferente do restante da criação.
Portanto, o homem, sendo um ser também espiritual, ele é capaz de adorar a Deus em espírito, sem a necessidade de fazermos imagens ou nada que de alguma forma possa representar a Deus. E isso para nós é muito bom, porque faz uma grande diferença. Porque se fôssemos colocar em prática a religião deles, independente de qual dos dois estivessem certos, que é samaritanos ou judeus, a ideia seria que precisássemos fazer uma longa viagem para visitar um daqueles dois templos, pelo menos uma vez na vida. E eu acho que nem é viável, por várias questões aqui, fazemos uma viagem dessa. E aqui o Jesus, então, ele tira esse peso das costas dessa mulher, sobre essa necessidade de um local físico para adorar. E hoje, infelizmente, nós encontramos as dificuldades, as mesmas dificuldades no cristianismo moderno. Porque quando Jesus fala sobre a necessidade de adorar em espírito, ele vai encontrar, ao contrário hoje que nós encontramos, por exemplo, em algumas religiões que se dizem cristãs e têm como base a adoração a santos, porque precisam de uma figura e de uma imagem física para prestar adoração. E aí quando nós pensamos nisso, nós falamos, poxa, nós estamos de fora. Mas também no meio cristão evangélico nós encontramos algumas práticas que vão ao contrário do que aquilo que Jesus nos ensina, que é a adoração em espírito. Por exemplo, hoje no nosso meio cristão existem algumas igrejas que trabalham ao contrário do que fazem o católico. Enquanto o católico faz uma imagem representando a Deus, eles fazem uma imagem representando uma outra pessoa, o que também não faz sentido numa adoração em espírito. Então, por isso nós encontramos em igrejas, na porta da igreja, foto dos membros fundadores, né? Eu não sei qual que é o propósito disso, tá? E outros objetos que de alguma forma para eles simbolizam Deus ou o poder de Deus, sejam flores, fronhas, meias, né? E em cultos como os nossos, por exemplo, um culto de oração, também nesse tipo de igreja, ou nesses tipos de igreja, é comum que as pessoas apresentem fotos de pessoas que precisamos orar, carteira de trabalho para aqueles que precisam de emprego. Então ele foge dessa realidade que Jesus está apresentando, que não há necessidade de nenhuma representação física, porque é espírito, é espiritual essa adoração. Por isso que quando nós vamos apresentar alguém aqui em oração, nós não trazemos nada da pessoa. Se eu quero falar em nome de alguém que não pode estar presente, eu digo, né, precisamos orar pela pessoa assim, por essa necessidade. Eu não preciso ter uma foto, ter uma meia da pessoa, ter, né, um documento, um cartão de crédito, algo que significa o que represente essa pessoa. Porque isso para Deus não faz diferença. Isso não representa espiritualidade e nem adoração. E um outro ponto importante é que, tanto na religião judaica como na religião dos samaritanos, existia a necessidade de um local físico para adoração. E por isso existiam os dois templos, e por isso essa briga, porque só poderia ser um local. É a mesma coisa que eu disser que o único lugar para adorar a Deus é na Igreja Evangélica Batista Moriá. Então todos têm que vir para cá, Então no cristianismo tudo isso não faz mais sentido. Mas eles tinham essa visão sobre a adoração. E aí, mais uma vez, a ideia de Jesus em falar sobre uma adoração em espírito é reconstruir essa necessidade de ter o local certo. Chegou a hora, e é agora, né, que os verdadeiros adoradores, exatamente para tirar
esse atrito, digamos, desnecessário entre as duas nações. É interessante nós levarmos em consideração também, está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24, que diz que Deus não habita em templos ou tendas feitos por mãos humanas. Ou seja, nós sabemos que Deus habita em nós por meio do Espírito Santo e que o nosso Deus, ele não é um Deus limitado. Por ser um Deus transcendente, nós temos a oportunidade de adorá-lo em espírito, independente do lugar que nós tivermos. E é uma outra dificuldade que nós encontramos hoje no meio cristão. Parece que isso é muito claro, que são lições que nós aprendemos e que não existem dúvidas. Mas hoje nós encontramos igrejas com grandes centrais aí, com promessas específicas, que aqui é o local de adorar a Deus. Se você precisar de uma ajuda urgente de Deus, venha, por exemplo, no templo de Salomão. E o coitado do Salomão está nem sabendo de nada que tem esse templo lá no Brás, né? Salomão nunca nem pisou. E é bonito, né? Não tenho dúvida, né? Então, tem lá um local que dizem que é o local de adoração a Deus. E nós temos também um outro local também, não é tão famoso quanto, mas também é conhecido, uma tal de cidade mundial dos sonhos de Deus. Já ouviram falar nisso? Então é do rival dele, isso, do chapelão. Então assim, a ideia aqui, irmãos, do estudo, não é ficar falando mal de uma religião ou de outra, tá bom? Mas é de mostrar que hoje ainda nós temos as mesmas dificuldades, né, que existia no caso da mulher samaritana. Hoje, apesar do ensinamento, de termos as escrituras completas, ainda se acredita que tem que ter um local para adoração, e que esse local, claro, é a minha igreja. Engraçado que eu fui procurar, viu, irmão Daniel, o irmão que conhece essa cidade mundial, onde fica isso? Será que aqui em São Paulo também? Fui procurar no Google, e aí descobri que fica em Sorocaba. É muito grande, acho que é um templo para aproximadamente 50 mil pessoas, então não é pouca coisa, é realmente para bater de frente com o outro. Ou seja, é igualzinho, né? Hoje ela perguntaria, e aí, eu vou no templo de Salomão ou no... Mais ou menos isso. Infelizmente nós vivemos ainda essa realidade. Aí eu olhei, achei no Google, vi a cidade, e achei interessante alguns comentários que as pessoas colocaram lá, e vou citar aqui 3 para os irmãos. Comentário assim, todos com ótima avaliação do lugar, dizendo: onde Deus transforma vidas, ou seja, só lá. Melhor lugar para se estar, melhor lugar do mundo. Eu não sei se as pessoas que vão nesses lugares, se elas são ensinadas dessa forma. Não sei, sinceramente, não sei, e nem pouco me interessa. Mas as pessoas que vão, às vezes, têm essa sensação de que é um lugar diferente, um local que de fato Deus está, um local que Deus manifesta de uma maneira melhor o seu poder, a sua majestade. E nós sabemos que isso não é verdade, porque nós não podemos nos esconder de Deus. Então, eu não preciso me preocupar com isso. Em Salmo 139, do versículo 7 ao 10, diz isso: onde me ausentarei do teu espírito, e para onde fugirei da sua face? Se eu subir aos céus, lá tu está. Se eu fizer a minha morada no mais profundo do Hades ou do mar, o Senhor, enfim, o Senhor nosso Deus está em todos os lugares. Então, eu não tenho que ter uma preocupação com o local específico para adoração. Eu posso adorar a Deus na igreja, aqui reunidos com os meus irmãos, e essa recomendação que nós recebemos, mas na impossibilidade eu também posso adorar no meu lar, eu posso adorar a Deus também no meu trabalho, na minha escola, onde eu estiver. A adoração está mais relacionada à vida do que um local específico. Uma outra dificuldade que nós temos: a adoração, ela em espírito, ela é na nossa mente e no nosso coração. Também não está relacionada com expressões físicas.
Tá bom? Então, Romanos capítulo 12, versículo 1, o apóstolo Paulo diz assim, que roga aos irmãos pelas misericórdias de Deus, para que ofereçam o sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O nosso culto precisa ser com entendimento. Não adianta eu ter no culto manifestações estranhas e atribuir isso a uma adoração em espírito, porque muitas vezes não tem nada a ver com espírito. Claro que nós, como seres humanos, nós somos seres racionais e também emocionais. Então eu posso me emocionar no culto? Posso. Posso chorar? Posso sorrir? Posso levantar a mão? Posso. Posso bater palma? Também posso. Não há nenhum problema. Isso não pode ser uma obrigação para que isso represente uma espiritualidade, porque isso não necessariamente significa ser espiritualidade. E às vezes nós vemos as pessoas dirigindo o culto e falam, coloca a mão no coração, fala para o seu irmão não sei o que, faz assim, rola embaixo do banco, pendura no lustre. Então assim, não tem nada de espiritual, porque não é voluntária. Entendeu? Não é, você está fazendo porque o outro pediu. Então o nosso culto, a espiritualidade, ela não está desligada do nosso racional. Nosso culto precisa ser racional e precisamos entender que eu preciso estar cultuando com o meu entendimento e também com o meu coração. Então às vezes o irmãozinho no momento da canção, ele nem levanta, mas ele está com o olho fechado, ele está prestando atenção na letra, ele está em comunhão com Deus, com o seu raciocínio. Não necessariamente o fato dele estar se movimentando fisicamente significa que ele está prestando um culto em espírito e em verdade. Então nós precisamos deixar essas coisas muito claras, porque às vezes há uma confusão nisso. A igreja é fria, a igreja é não sei o quê, porque os irmãos não fazem isso, os irmãos não sorriem. Mas às vezes faz parte do temperamento da pessoa, né? Às vezes a pessoa está com uma expressão de que está longe, mas às vezes a mente dela está conectada com Deus. Então, isso é importante. E uma outra questão aqui, que faz parte do nosso tema também, que é adorar em verdade. Então precisamos deixar bem claro uma coisa, não basta ser sincero, precisa ter a verdade, precisamos conhecer a verdade. Ah, mas eu estou sendo sincero, estou fazendo de coração. Tem um ditado que diz que de boa intenção, né? Não vou... Já entendemos, né? Então é isso. Há muitas pessoas que podemos admitir que têm boa vontade, mas que no final das contas o seu futuro não será bom porque não será a eternidade com Deus. Então nós precisamos nos preocupar também com uma adoração em verdade. Não só em espírito, mas também em verdade. Reconhecemos que precisamos ter o conhecimento da verdade e buscarmos entender o que Deus quer de nós com relação à adoração. É importante nós entendermos que a adoração, ela não deve ser feita do jeito que nós queremos, mas do jeito que Deus espera que seja. Porque afinal de contas, a adoração é voltada para Ele. E por isso, já no ponto 2, é saber o motivo da adoração. Nós precisamos adorar sabendo quem é Deus, sabendo quem é o nosso Senhor, tendo consciência que Ele nos salvou, que Ele nos resgatou, que Ele nos regenerou, nos justificou. Isso nós precisamos saber. Eu preciso entender que para adorar a Deus e adorar a Deus tem um propósito. Em Efésios capítulo 1, versículo 12, diz que nós fomos feitos para louvor da glória de Deus. Ou seja, qual que é o objetivo, qual que é o motivo da nossa adoração? O motivo da nossa adoração é que essa é a vontade de Deus e que nós fomos criados para louvar a sua glória. É por isso que nós devemos adorar. Então, a adoração,
ela deve ser intencional nesse sentido. Eu preciso saber quem que eu estou adorando, por que que eu estou adorando e que essa é a vontade de Deus. Isso é entendermos que nós estamos adorando em verdade. E a verdade aqui é a revelação de quem é Cristo. Porque no Evangelho de João, quando o evangelista fala sobre a verdade, ele se refere ao próprio Cristo. É o que nós vemos também de maneira clara em João 14,6, que Jesus diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando Jesus diz para aquela mulher em espírito, em verdade, então ele estava falando também da sua revelação a ela como Messias. Incluía também dizer e apresentar a ela que ele é o Messias. Jesus Cristo, como Messias, como Senhor, precisa fazer parte da nossa adoração. E precisamos compreender que a nossa adoração a Deus, ela é movida por sabermos a quem adorar, sabermos o motivo da adoração e principalmente que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Então preciso ter esse conhecimento total sobre a adoração. Então uma mulher recebe como resposta, essa mulher samaritana, que assim, está chegando o momento, o tempo em que o verdadeiro adorador não vai precisar adorar em nenhum templo, nem no monte, nem no outro, mas adorar a Deus com entendimento, em espírito e em verdade. E ainda hoje nós encontramos, infelizmente, cristãos com dificuldade dessa adoração, que buscam costumes judaizantes para inserirem no seu culto de adoração, porque acham que isso vão fazer sentido, vão fazer com que eles tenham mais poder, ou que recebam uma presença diferenciada de Deus, sendo que Deus já habita em nós. E na conclusão, o que fica como desafio para nós? Experimentar essa liberdade profunda que nós temos no relacionamento de Deus com a adoração. Ou seja, expressar momentos genuínos de adoração e saber que eu posso fazer isso mesmo não estando presente na igreja ou no local que indiretamente nós usamos para nos reunir. Isso faz com que a nossa vida seja então uma vida de adoração. Porque adorar a Deus não é simplesmente cantar hinos, tá bom, irmãos? Adorar a Deus é demonstrar o nosso amor a Deus e a nossa devoção por Ele. Então eu não preciso necessariamente estar cantando para adorar a Deus. Por isso eu tenho condições de experimentar essa liberdade de relacionamento para adorar a Deus. E cabe a nós também um desafio, que é garantir, examinando a nós mesmos, que a nossa adoração é genuína. E caso não seja, realizar os devidos ajustes, para que tenhamos uma adoração conforme o Senhor nos ensina. Porque é isso que o Pai espera de nós, que sejamos adoradores e que o adorem em espírito e verdade. Muito obrigado aí pela paciência dos irmãos de me ouvir e que Deus nos abençoe.